Denise, nós estamos um pouco longe da missão estar cumprida, porque por uma série de desafios que estão colocados internos, mas sobretudo externos. Teve uma deterioração do cenário internacional. As taxas de juros americanas é uma preocupação grande do mundo inteiro. Felizmente, o Brasil não é um país endividado em dólar, mas um continente como o continente africano, que tem 54 países, dos quais a maioria endividados em dólar, está numa situação extremamente delicada. Você imagina o que é, porque 5% de taxa de juros em dólar é piso. Quando você vai fazer um empréstimo, tem um spreadzinho, né? Você imagina 6, 7% sobre uma dívida de 800 bilhões de dólares. O que é isso de serviço da dívida para mantê-la constante? É uma coisa impensável, né? Até outro dia. Até alguns anos atrás não se imaginava que as taxas de juros internacionais fossem chegar a esse patamar. Tem uma desaceleração importante da Ásia. Isso tem reflexos, porque tem uma espécie de superprodução que está sendo desovada no mercado internacional, de vários bens e serviços. Então você tem uma produção asiática que não está sendo consumida dentro, que está sendo despejada, né, no mundo. E duas guerras. Quer dizer, não bastasse uma, já era grave, da Ucrânia, desaceleração da Europa, inflação em função do choque de oferta de energia. Você tem agora um conflito em que há temores sobre a escala que ele possa ganhar. Então, é um cenário internacional muito desafiador. E do lado doméstico, nós estamos tendo uma queda de arrecadação em virtude da taxa de juros. Quando você fixa uma taxa de juros em 13,75, como aconteceu ano passado, e hoje nós estamos com ela em 12,75, temos um cupom para a semana que vem, se você pegar a taxa real de juros praticada no Brasil, ela está no campo da retração econômica, ela tá contracionista. E o terceiro trimestre nosso virá com indicadores preocupantes. Está falando em alguma coisa em torno de 0 de crescimento. Tem gente falando em 0,1 positivo, tem gente já falando em 0,1 negativo. Ou seja, em torno da estabilidade. E isso também preocupa, porque isso está afetando as receitas. E isso acaba impactando o plano de voo que nós tínhamos traçado no começo do ano. Então, isso tudo é muito desafiador. O lado bom dessa história é que o Congresso está vestindo a camisa, né, do Brasil e está botando a agenda para andar. Nós fomos muito bem-sucedidos nas votações do primeiro semestre, e o que eu disse e repito é que eu gostaria de ter um segundo semestre tão bom quanto o primeiro, do ponto de vista da relação com o Congresso. E tenho falado com o presidente Lira, o presidente Pacheco, semanalmente, às vezes diariamente. Né? O senhor teve uma reunião ontem, 8 da manhã, né? Hoje também. Sim. Foi Das 8 às 10. Né? Das 8 às 10. Foram 2 horas de reunião. Também tive com o presidente Pacheco, que também está muito solícito. Tenho falado da situação, da gravidade da situação, da necessidade de nós continuarmos a procurar blindagem, né, para proteger a economia brasileira desses eventos. Tenho falado também com o presidente do BC, Roberto Campos, né, porque nós estamos ainda eles próprios reconhecem, né, que a taxa de juros está contraindo a atividade econômica, e tenho levado ao conhecimento dele desde março, né, quando estava todo mundo eufórico com o primeiro trimestre desse ano. Eu fui das únicas vozes que falou: não vamos nos iludir. Nós vamos ter um período difícil se nós
não mudamos a política econômica. Você lembra também da votação de agosto, do 5-4, a favor do corte de meio, que foi uma grande mobilização e política pública com P maiúsculo. Dados, evidências, argumentos. Né? Ninguém ali desrespeitou a autonomia do Banco Central, muito pelo contrário. Tanto é verdade que o voto de Minerva foi dado pelo presidente do Banco Central. Então, eu estou dizendo isso porque ainda nós temos medidas importantes para aprovar. Se me permite estender um pouquinho mais, Claro. nós tivemos em 2017 dois eventos disruptivos que os analistas de mercado prestaram um pouco atenção. O primeiro foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS. Isso foi uma hecatombe na Receita Federal, que está produzindo efeitos até agora. Ontem nós tivemos uma perda de 3,8 bilhões de reais na Justiça. Ontem. De compensação, de compensação de PIS/COFINS. De uma decisão tomada em 2017. Né? E a derrubada do veto da Lei Complementar 160, né? Aí não foi Supremo, foi Congresso, em 2017, que causou um prejuízo de 50 bilhões de reais ao ano. Repito, ao ano. Né? Para os cofres públicos. Lei complementar 160. 160, que era... Foi vetada pelo Temer, um dispositivo, foi derrubado pelo Congresso o veto. Isso ocasionou um prejuízo de 50 bilhões por ano, né, de receita. Que essa medida provisória 1185 visa reparar. Lembrando... Não, ficou, tudo tem dificuldade, Denise. O fundos offshore até outro dia não ia passar. Né? O CARF até outro dia não ia passar. A reforma tributária até outro dia não ia passar. Então, se a gente olhar para o bicho e ficar com medo do bicho, enfrenta o bicho. Né? O bicho está aí, vamos explicando, até conversando com ele. Porque é natural, isso é da democracia. Isso. A reação é natural. Não conheço o assunto, não quero. Né? Aí você vai explicando, olha o que aconteceu, vai ser ruim para o Brasil. Não é a fazenda que está em jogo, é o Brasil que está em jogo. Porque se nós não endereçarmos a correção das distorções criadas nos últimos anos, são 10 anos criando distorções. Executivo, Legislativo e Judiciário. A única coisa comum entre esses três poderes era essa. Né? De criar distorções. Agora, nós estamos num momento de conciliação dos poderes para justamente rever essas distorções em proveito do desenvolvimento do país. Olha, sempre envolve reforma tributária, CARF, fundos offshore, tudo isso envolve negociação. Tem muitos interesses que se colocam. Né? Nós sabemos aqui que nós temos uma cultura de rico não pagar imposto. Isso é uma coisa histórica no Brasil. Né? Não é culpa desta legislatura, deste governo, é uma coisa que tem 500 anos. Né? Então, os impostos sempre recaíram sobre os mais pobres. E o que nós falamos desde o começo é que o ajuste fiscal necessário tinha que começar pelo gasto tributário, cortando o gasto tributário. Porque são benefícios que foram dados e nunca retirados, né? E que não trouxeram desenvolvimento para o país. Se tivessem trazido alguma coisa, mas não trouxeram, não geraram emprego, não geraram riqueza, não geraram inovação. As desigualdades só aumentaram. Então, desde 10 anos, né, que nós estamos tomando medidas acreditando que elas proporcionariam mais crescimento. E isso não aconteceu. Então nós tomamos um caminho errado. Nós precisamos rever esse caminho. Desapareceu do noticiário o compromisso com o equilíbrio das contas, sumiu do noticiário. Né? E se desorganizou o Estado brasileiro, incluindo o teto de gasto. Mais desorganizou do que organizou.
criou uma panela de pressão de gastos reprimidos e, por baixo disso, desonerando impostos, porque, como o teto estava estabelecido, você corroía a base fiscal do Estado. A política pública no Brasil virou a corrosão da base fiscal do Estado. Então, o gap, em vez de diminuir, aumentou. É isso que acabou acontecendo. Esse foi o resultado. Então, é um trabalho, desde dezembro do ano passado, tudo que eu tenho feito, né, é esclarecer a opinião pública do que aconteceu. Os congressistas também. Com dados, opinião pública de maneira geral, que nos inclui a todos e o parlamento também. Mas, assim, olha o que aconteceu. Nós temos que rever essa estratégia de desenvolvimento, ela está errada. Então, no novo marco fiscal, ela é a combinação do que tinha de virtude na LRF, mas corrigindo os seus defeitos. Como, por exemplo, não ter mecanismos anticíclicos. Do lado do teto de gasto, levar em consideração que uma regra de gasto é importante, mas não aquela. E aquela acabou gerando, né, um desencontro de contas. Então, nós, à luz da experiência internacional e dos erros cometidos no passado recente, nós procuramos apresentar uma regra, um marco fiscal sustentável, né? E, na minha opinião, os parâmetros da medida da lei complementar, eles estão em ordem, né? Mas eles têm que vir acompanhados da correção das distorções tributárias. Não, essas que nós estamos encaminhando. Agora, nós temos um plano aqui, não é porque uma lei vai para o Congresso que nós podemos trabalhar e ficamos na arquibancada aguardando a solução. A turma está trabalhando, né? Está trabalhando diuturnamente, isso desde dezembro do ano passado, mapeando os problemas. Agora o planejamento começa a fazer o mesmo trabalho do ponto de vista da despesa, né? Vai começar um trabalho junto ao INSS, de cadastro, eventuais fraudes, erros, omissões. Então vai começar agora um trabalho por parte do planejamento, que é o mesmo que eu estou fazendo desde o começo do ano do lado da receita. Vai precisar começar agora do lado da despesa também. Nós fizemos a conta do que ela implica, né? O que as exceções. Nós sabíamos que ia ter exceções. Porque o Brasil não vai sair de um padrão onde só tem exceção, não tinha regra, né? Só tinha exceção, para um mundo em que não há exceção. Essa migração estava mais ou menos na nossa conta. O número de exceções está excessivo para um país que tem um sistema tributário em ordem. Para um país caótico como o Brasil, é uma transição que, inclusive, impõe no texto constitucional a obrigatoriedade de revisão das exceções a cada 5 anos, para saber se elas estão ou não produzindo os resultados pretendidos. Então, eu creio que nós estamos no bom caminho. Eu penso que depois de 40 anos... Se aprovar do jeito que está... Olha, eu não tenho como negar que Baleia Rossi, Aguinaldo Ribeiro, Eduardo Braga, não tenho como negar que foram parceiros do país na interlocução com a Fazenda para chegar a esse resultado. Sei de todos os constrangimentos que eles passaram, as pressões são medonhas, são enormes, e é de gente conhecida, né? Porque a população que está lá acordando às 4 da manhã não vem aqui no Congresso pedir nada, né? Então eu sei como é que funciona isso, vocês sabem também. E eles foram, assim, muito resilientes e republicanos na conversa conosco. O PT está fechadíssimo, né? Aqui o PT não relatou, né? Não foi escolhido, mas daí não é culpa do PT. Né? O Rodrigo Pacheco escolheu de comum acordo, tal, o Eduardo Braga, que é uma bela figura, e o Aguinaldo já tinha sido relator da PEC 45 na legislatura anterior. Não tinha nem como pedir para ser outra pessoa. E não é ruim não ser do PT o relator. Porque, na verdade, como nós procuramos desde o começo do ano, dizer o seguinte: olha, isso é um projeto de país. Isso nem vai afetar a vida do governo Lula.
Mas vai afetar a vida, vai afetar indiretamente, porque você mexe com as expectativas. O mundo passa a olhar o Brasil como um país sério. Então isso tem efeito de curto prazo. Mas os efeitos concretos mesmo, eles vão se dar aos poucos. Exatamente. Eu Com acredito que é essas mais. mudanças, o senhor acha que qual que deve ser Ela ficou, o impacto da ela ficou circunscrita, não, sabe? Tem um conjunto grande de exceções, elas vão ter que ser revistas ao longo dos anos, mas eu acredito que não chegaram a comprometer o que se espera dessa reforma, que é criar um ambiente de negócio muito mais favorável. Ela é necessária para aumentar os investimentos no Brasil. É difícil estimar. Essas coisas os técnicos fazem com base em hipóteses que vão se verificar ou não. Mas, assim, basta dizer que no último estudo do Banco Mundial, de 190 países avaliados, o sistema tributário brasileiro ficou na posição 184. Então, acho que basta dizer isso. E qualquer investidor estrangeiro tem duas questões que ele aponta para o Brasil como um problema para investir mais aqui. Um é o sistema tributário e o outro é a volatilidade cambial. Esses dois temas são recorrentes nas conversas com grandes fundos estrangeiros. Desses que têm trilhões de dólares para investir, não é bilhões. Tributária, sobretudo tributária. O maior problema jurídico no Brasil do ponto de vista de investimento é a insegurança tributária. Uma litigiosidade absurda. De 74. Denise, deixa eu te explicar uma coisa Está importante. faltando crédito? Não, veja bem. A taxa de juro, pouco tempo atrás, estava em 2%. A taxa Selic estava em 2%. Muitas empresas tomaram a 6%, 7% empréstimos vultosos para promover investimento. A partir do momento que você dá um choque monetário, a taxa em pouco tempo, menos de 2 anos, sai de 2 para 13,75, essa pessoa que estava com empréstimo de 6 estava tomando a 18, 20. Não tem margem de lucro que sustente isso. E aí a empresa cai na recuperação judicial. Por isso, assim, podia parecer uma questão birra partidária. Não tem nada a ver. Quando a gente discutia que a taxa de juros ia acarretar uma desaceleração com as consequências, não era uma disputa partidária, né? Nem entre adversários. Nós alertamos, olha, a economia brasileira vai desacelerar fortemente. E isso vai acarretar mais recuperação judicial. Entende? É matemático. Não, veja bem, eu já disse isso e não ofendo ninguém dizendo isso, porque eu só estou lembrando de um fato determinado. Desde março, eu venho dizendo o seguinte, que já notava pelos dados da Fazenda que estava havendo uma forte desaceleração da economia. Né? E fiz chegar à opinião pública, aos meios de comunicação, o diagnóstico de que nós íamos crescer esse ano, mais de 2%, quando todo mundo dizia que era menos de 1%, eu dizia que era mais de 2%, todo mundo dizia que a inflação era 6%, eu dizia que era menos de 5%. Quer dizer, e apesar disso, eu estou preocupado, porque eu estou vendo, na margem, uma desaceleração forte que vai ter consequências que nós não queremos. Então, entendeu? É bom, porque não é pecado errar também, né? Prognóstico. Prognóstico você erra. Então, você erra, mas assim, o que nós falamos desde o começo do ano se verificou. O Brasil realmente cresceu mais de 2%, como eu dizia que ia crescer. A inflação está menos de 5%, como também nós dizíamos que ia acontecer. E nós não estávamos felizes, apesar disso tudo, porque na margem a economia estava desacelerando forte. E isso ia impactar, sobretudo, a arrecadação e a atividade econômica. Então, o que nós estamos, de certa forma, vislumbrando hoje, sobretudo no terceiro trimestre, é que aqueles alertas eram legítimos. Não era
um ius esperniandi, né? Não era um direito de espernear, era legítimo, não estavam apontando para uma questão séria. E, de novo, não estou fazendo aqui cavalo de batalha em torno disso, só estou lembrando que esses alertas foram dados oportunamente Nas projeções de vocês. e que isso continua nos preocupando. Agora, o fato da gente ter começado o ciclo, né, mesmo que tardiamente, é uma boa nova, e eu espero que nós, com a inflação... O Brasil está com uma das taxas de inflação mais baixas do mundo. Entendeu? Então, a projetada para o ano que vem está menos que 4. Então, nós não estamos descuidando da inflação. Mas a gente tem que olhar o todo da economia. Essa é uma dimensão importantíssima, que é o poder de compra do dinheiro. Mas muitos países europeus estão em situação muito pior do que o Brasil, no que diz respeito à inflação. E não estão com taxas de 2 dígitos. Tá bom, mas pega aqui, os nossos vizinhos, ninguém está em guerra. A inflação, pega a inflação aqui dos nossos vizinhos, mesmo dos que têm a vida arrumada, ela está pior do que a do Brasil. Não, a última, Terceiro tri. a última é 0,1, né? Está em 0,1. Está em 0,1. O senhor acha que pode ser negativo? Eu tenho que ver, mas, enfim, 0,1 já não seria, né, um número a comemorar, né? Chegar a 1% do... Não, na entrevista que eu dei dia 12 de janeiro, se você recuperar, eu falo que é razoável atingir 1% do PIB. Mas, assim, 1% do PIB esse ano, considerando CARF, considerando uma série de medidas que acabaram atrasando, né? E ainda vem os vetos aí, né? Os juízos do CARF, os julgamentos do CARF, só foram retomados agora, né? Eu acredito que vão ser mantidos. Eu acredito que vão ser mantidos. Acredito. O senhor está trabalhando para isso. Estou trabalhando para isso, até porque tem 2 vetos que eles trouxeram para nós um pedido de reavaliação e nós pretendemos dar uma redação mais adequada para eles. Quais são? De execução, antes do trânsito em julgado. Não, acho que era esse veto só. Da execução antes do trânsito em julgado. Isso No CARF. Agora, O ministro, outro é o do arcabouço. Né? Nós começamos renda, né, com essas medidas que foram anunciadas, né? Os fundos fechados e offshore, JCP, o imposto de renda da pessoa jurídica, que é a subvenção a o ICMS. 11,85. E vamos ver como é que as coisas andam. Eu sempre disse o seguinte, eu só vou trabalhar isso depois de promulgada a PEC da reforma tributária. Sempre falei isso. Porque eu não... Tá certo. Então não vem uma nova PEC, nada disso antes. Não, porque não é matéria de emenda constitucional, né? Não é matéria de emenda constitucional. É matéria de lei ordinária. E eu sempre disse, olha, não vou misturar estações, vamos cumprir o cronograma. Então, depois de promulgada a emenda constitucional do imposto sobre consumo, vai a leva de leis complementares dessa PEC, e as leis ordinárias que já estão sendo endereçadas, né? Não estão paradas. Primeiro, dividendo. Não tem uma decisão tomada ainda. Eu penso que há uma... O mercado está projetando 0,8 de déficit para o ano que vem, né? Alguns até mais de 20%. Não, eu estou falando a média. Tem sempre os... Mais pessimistas. Esse mesmo falava que o dólar ia estar a 6, né? A essa altura. Né? Então tem analistas e analistas. Normal, faz parte da vida. Uns olham o copo meio cheio, outros meio então vazio. assim, o mercado está projetando 0,8. Eu não acho que o mercado está fazendo isso Está fazendo isso porque sabe da dificuldade, sobretudo do segundo semestre. Está acompanhando a arrecadação do segundo semestre. Né? Está caindo. Agora, na minha opinião, está havendo uma confusão entre 2 coisas.
Uma é o marco fiscal, a outra é a meta de resultado primário, que inclusive estão em leis diferentes. A meta de resultado primário está na LDO e o marco fiscal é uma lei complementar. Então é como se você confundisse o regime de meta de inflação com a própria meta. Uma coisa é o regime de meta de inflação, que nós aperfeiçoamos com a meta contínua. A outra coisa é você dizer, por que o Banco Central não mudou a meta de inflação? Não propôs lá no CMN, ou não sugeriu a mudança de meta de inflação? Isso, se mudasse a meta de inflação, coisa que não ocorreu, você não estaria mudando o regime de meta de inflação. Você estaria mudando a meta. São coisas diferentes. E a gente sempre deixou claro, o marco fiscal ele tem um desenho elogiado internacionalmente. O desenho dele foi celebrado em vários lugares, vários fóruns internacionais. A LDO ela tem o objetivo de dizer, bom, a LDO funciona como o CMN para a meta de inflação. É assim que funciona. Então, o que eu tenho dito? O marco fiscal, ele contratou uma fórmula que a despesa vai crescer abaixo da receita, numa determinada proporção, que pode ser 70, pode ser 50, se as metas fiscais não estiverem sendo cumpridas. É isso que o marco fiscal contratou. O resultado primário advindo dessa regra vai depender das medidas tomadas para acelerar a recomposição da receita, que foi perdida por várias iniciativas, inclusive duas das quais eu citei no começo da entrevista. A decisão do Supremo e a derrubada do veto da Lei Complementar 160. Quanto antes nós repusermos a base fiscal perdida nesse processo, mais rapidamente nós vamos atingir o objetivo de equilibrar as contas. De novo, desde o começo, nosso discurso é o mesmo. Nós contratamos uma regra saudável, receita tem que crescer acima da despesa por muitos anos, mas o resultado primário será tão melhor quanto maior for a nossa coragem em enfrentar as distorções criadas nos últimos 10 anos. Do lado da receita, essas medidas que já... Quanto mais apoio nós tivermos da sociedade em corrigir essas distorções, melhor para todo mundo. Todo mundo vai pagar menos juro, todo mundo vai ter mais crescimento econômico. Porque a alternativa a isso, que foi feita no passado, a última crise desse tipo, ela aconteceu em 1999, quando houve a crise cambial. Né? Quando veio a crise cambial, na passagem do primeiro para o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, o que aconteceu? Um aumento brutal da carga tributária. Geral. Pegou todo mundo, sobretudo os mais pobres. Eu discordo desse seu diagnóstico, porque, para mim, gasto tributário é gasto. E é assim que a literatura internacional... Quando você abre mão da receita para um grupo específico, isso é gasto. Né? O fato de não entrar no orçamento para depois sair não torna ele menos gasto do que um gasto primário. Mas não entrou o dinheiro. Não entrou porque você não quis. Você abriu mão daquele dinheiro. Abrir mão de um imposto é gasto tributário. A literatura trata assim. E tudo que nós estamos fazendo há 10 anos é aumentando o gasto tributário. Vou falar em gasto tributário. Agora, eu não tenho nada contra a agenda do planejamento, que é cortar gasto. Tem lá um departamento para avaliação, monitoramento de corte de gasto. Citei o caso do INSS. Né? Está tendo a reavaliação do cadastro do CAD único. Eu sou a favor de passar a régua em despesa. Super salário, essas coisas todas, eu sou a favor de fazer. Né?
é uma... O governo precisa fazer. E o governo precisa fazer com a ajuda do judiciário e do legislativo, porque não passa. Eu vou conversar com o presidente, porque também eu já falei isso em várias ocasiões, e não vou mentir, né? Eu já falei várias vezes, publicamente, a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tem um parecer de muito tempo, que a reforma da Previdência, que esses próprios grupos defenderam, veda qualquer prorrogação de benefício, por causa do déficit da Previdência. Então eu tenho um parecer aqui. O que eu pedi? Não fui atendido. Pedi para deixar isso no final do ano, para que eu tivesse tempo de apresentar uma saída. E a pressão acabou tornando isso. Agora eu vou ter que ter uma conversa com o presidente da República. Pois é isso, né? Eu sei, mas não adianta Congresso você... 30 dias. Aí diz, chegou no final do ano, o governo mandou, então nós vamos aprovar e publicar. Tá bem, é um direito, eu não vou questionar. A pessoa tem mandato aí, foi eleita, não tem problema. Mas você está perguntando para a Fazenda. Com o presidente da República. Sobre o parecer da Mas PGFN. pedindo o quê? O senhor vai pedir veto? O senhor não vai pedir veto? Não, meu papel é apresentar alternativas. Né? Que alternativa o senhor vai apresentar? Assim que eu puder falar sobre elas, eu falo. Nós estamos desenhando aqui. Está desenhando o que vai dar? Nós temos alternativas. Mas eu preciso levar o conhecimento dele, é uma coisa que a própria AGU vai dizer. Não é nem a PGFN. A AGU também tem o mesmo entendimento. Então nós precisamos saber como é que nós vamos lidar com essa questão. Ou seja, vai recomendar um veto. Nós vamos sentar com o presidente da República e apresentar... Olha, mais claro do que eu estou sendo é impossível. Eu tenho um parecer... Eu tenho um parecer. Se a PGFN mudar o parecer, está difícil convencer. As mudanças que ocorreram... Mas eu entendo o problema. Eu não nego que o problema existe. Entendeu? O problema existe. Né? E esse problema existe em vários setores. Não é só... Entendeu? De novo, faz 10 anos que nós tomamos o caminho errado. Não é fácil você fazer a curva, né? Faz 10 anos que nós estamos fazendo isso. Minando, erodindo a base fiscal do Estado. O senhor já falou aqui várias vezes. Você acha que caiu 1,5% do PIB a receita normal? Isso não é normal. O senhor, quando fala em... Depois você não consegue administrar o Estado brasileiro, entendeu? Sabe por que eu faço questão? Podia falar 8, né? Porque a própria presidente Dilma reconheceu que as desonerações que ela fez, ela teria revisto. Ela falou isso publicamente, deu entrevista. Tem matéria de jornal. Ela falou, aquelas desonerações, de fato, eu fiz. E todo mundo faz com a melhor das intenções. Todo mundo testa uma hipótese. Mas assim, o que eu estou chamando a atenção, assim, faz 10 anos que estão testando uma hipótese que não está dando um resultado positivo. Então, essa hipótese deveria ser abandonada e revista. E, aliás, a emenda constitucional 103, o que diz? Acabar com os incentivos fiscais gradualmente. 10 anos, cortar pela metade. Então, aí o que diz a PEC, o que diz agora a PEC da reforma tributária? Reavaliação a cada 5 anos das exceções. O próprio Congresso, os governantes, admitiram que essa estratégia não é a melhor. O Congresso está dizendo que não é a melhor. Né? Aprovou a emenda 103, está incluindo na reforma tributária um dispositivo de revisão de qualquer exceção. Então, e está aprovando as medidas que nós estamos endereçando. Então, nós estamos convencendo as pessoas. Não é simples, depois de 10 anos, você ficou viciado, né, mudar, né? Numa ferramenta, né? Essa ferramenta. É igual tomar lá da cá no Congresso? E eu... Eles ficaram viciados também. Na verdade, nós tomamos um caminho que não deu certo. Nós estamos erodindo a base fiscal. Nós vamos rever isso. Agora, tem outra coisa também, até respondendo a tua pergunta, tem despesas que foram criadas no ano passado, parte das quais muito meritória, né? O Fundeb multiplicaram por 2,3 vezes o recurso previsto.
Bolsa Família, multiplicaram por 3, Bolsa Família. Piso da enfermagem, né? Vai somando essas coisas, tudo isso foi aprovado sem fonte. Sem fonte. Na contramão da LRF. Na contramão da LRF, só que tem coisa que é dispositivo constitucional. Fundeb é dispositivo constitucional. Promulgaram. Piso da enfermagem, dispositivo constitucional. Mas o PT Então, também tá. votou. Aí esse ano ainda Todo teve mundo um salário aprovou. mínimo Não é que real. todos os partidos votaram. Porque é muito difícil. Como é que você faz? Ah, não vou votar? Mais dinheiro para educação, mais dinheiro para combate à fome, mais dinheiro para uma categoria que foi linha de frente no combate à Covid. Normal. Acontece o seguinte, bom, alguém pensou na fonte, para isso, não, mas para isso tem autoridade econômica. Não tinha autoridade econômica. Porque quando eu era ministro da Educação, a primeira coisa que eu fiz foi achar fonte para o Fundeb. Tanto é que o Fundeb, como foi concebido na minha gestão, não teve problema nenhum fiscal. Depois que... Entendeu? Agora também teve aumento O Bolsa de Família da época do Lula não trouxe nenhum problema fiscal. Era de 0,5% do PIB. Hoje é de 1,5% do PIB. Mas aquele 0,5% do PIB tinha fonte. O Fundeb daquele período tinha fonte. Olha, sem crescimento, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje a gente cria as condições de crescer, convence as pessoas que isso aqui é sério, de que nós vamos tomar outro caminho, que pauta bomba, jabuti, ficou para trás, decisões exóticas do judiciário. Vamos deixar isso para trás e vamos começar um ciclo de crescimento. Porque se o país não crescer, se nós ficarmos nessa marcha dos últimos 10 anos, crescendo 1% ao ano, Essa é a primeira condição. Né? não tem solução. Vocês Tem votaram. que ter harmonia dos três poderes. Né? Por que nós criamos... Pô, imagina eu pedir para o presidente Lula um decreto me colocando numa junta de risco judicial para poder despachar com o ministro do STJ e STF os temas que têm repercussão orçamentária. E a reforma Sou o ministro da Fazenda que despacha diretamente com o ministro do STJ e do STF para levar esses números para que as decisões tomadas levem em consideração o interesse social. Né? Então, de novo, sem crescimento, nós não vamos ter resposta para a tua pergunta. Não? O fiscal vai ser um fantasma permanente, porque a disputa pelo orçamento não vai acabar. Né? E se o orçamento não tiver com alguma taxa de crescimento, parte da qual tem que ser poupada e parte tem que ser inteligentemente repartida, não vai resolver. Eu vejo no Congresso, eu vejo reiteradamente vozes de que vão resolver esse problema dos supersalários, que vão resolver o problema, vão tentar modernizar a máquina pública. Né? E existe espaço para isso, mas assim, do ponto de vista fiscal de curto prazo, eu acredito muito em reforma administrativa para melhorar a qualidade do serviço público. Então, acredito em concursos mais bem feitos, acredito em estágio probatório para valer, acredito em progressão na carreira inteligente, que valorize, né, o servidor. Eu acredito nisso. De avaliação, né? Eu acredito nisso, entendeu? Progressão na carreira, eu quero dizer isso. O Ministério da Gestão é que está, vamos dizer, a cargo dessa tarefa. Né? Você acha que é esse? Porque a partir do momento que você não tem mais um Ministério da Economia, né, como você tinha tudo debaixo aqui, a divisão de tarefas ficou assim, né? Aqui, Tesouro, PGFN, Receita, reforma tributária, correção dessas desenrola. Né? O planejamento recuperou as suas prerrogativas, né? A Secretaria de Orçamento é lá, e a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Política Pública é lá. E a parte de Gestão e Inovação ficou no MGI. E o MIDIC com a parte de desenvolvimento. Olha, aí realmente nós fomos convidados pela ministra Esther, né, que apresentou um conjunto de medidas que ela está estudando, e aí realmente tem que, o melhor é perguntar para ela. Então, se você atentar para a lei do CARF, a lei do CARF trouxe várias inovações de transação.
inclusive transações que não necessariamente levem em consideração a capacidade contributiva. Isso significa o seguinte: uma empresa que tem recurso para pagar o imposto, mas que contesta esse imposto na justiça, ela não era elegível para transação. Por quê? Ela tem capacidade de pagar, tem que pagar. Mas se a tese é controversa, se vai demorar 10 anos para a gente saber o resultado, a lei do CARF abriu uma possibilidade. Então nós vamos começar a fazer editais das grandes teses controversas para ver se nós resolvemos essa pendência. Não, que elas possam resolver o passivo delas aqui e tocar a vida, porque isso atrapalha, né? Alavancagem de crédito, uma série de coisas. Vai vir, esse mês mesmo vão sair os primeiros editais da PGFN. O que havia era uma ilegalidade total, né? Você usava uma lei que permitia uma remessa indivíduo a indivíduo, né, pessoa a pessoa, e começou a fazer comércio de bilhões de dólares. Bilhões de dólares. E a fraude foi detectada, né? Tinha um remetente chinês que tinha mandado 1.700.000 presentes para cá. Então, vamos combinar, né? Muitos amigos. Muitos amigos aqui. Então, esse tipo de fraude, para mim, é uma ofensa à soberania de um país. E eu falei isso para as empresas. Vocês estão ofendendo a soberania nacional. E eles acharam que iam peitar o Estado brasileiro. E não ia ter quem colocasse um freio, né? E nós falamos, bom, se vai ser assim, né? Aí eles logo perceberam que o governo Bolsonaro tinha acabado, né? Que essa desorganização do Estado, baixaram a cabeça, né, para as empresas chinesas, né? Falavam mal da China, mas deixavam passar a boiada, né? E aí nós colocamos ordem, uma primeira ordem, que foi em relação aos tributos estaduais. Então hoje a remessa paga o ICMS devido para os estados. Os estados estavam perdendo montanha de arrecadação, porque o varejo nacional perdendo mercado, o varejo que paga imposto perdendo mercado, para um marketplace que não pagava nada, burlando a legislação brasileira. Então, obviamente que eu recebi várias vezes o IDV aqui, todos os varejistas que vieram com pleito, mas eu dizia para eles, onde vocês estavam nos últimos 4 anos, né? O que vocês estavam fazendo nos últimos 4 anos que isso explodiu de 2019 para cá, coincidentemente, de 2019 para cá. E aí eles reconheceram, né, que entraram num... E acabou sendo uma medida, como o senhor falou, beneficiou os estados. Essa medida beneficiou os estados. Agora nós estamos, a cada 60 dias, fazendo um monitoramento das remessas, né? Tem uma proposta do Marketplace sobre imposto de importação, né, que era de 60%. Eles fizeram uma proposta. A Receita está avaliando, junto ao varejo brasileiro, para chegar a um denominador. Não. Foi mais fácil ou mais difícil do que o senhor pensou? Não, está mais desarrumado do que eu pensava. Tá, bem mais. Bem mais. A Receita, ela não existia mais, né? A Receita Federal foi privatizada em mais de um sentido, né? Ela foi privatizada com fim do voto de qualidade, ela foi privatizada porque tinha gente aqui espionando inimigo político da família Bolsonaro, ela foi privatizada porque ela estava tentando encobrir a contrabando de joias da Arábia Saudita, ela foi privatizada. A Receita Federal, que é a base do Estado Nacional, não existia mais. Era uma coisa degradante, né? Por causa da questão fiscal não tinha mais gestão nenhuma. O calote dos precatórios acho que foi o ápice dessa loucura. O fim do Pacto Federativo com as leis complementares 190 e 192, que rapou o dinheiro dos estados durante a eleição para baratear a gasolina. Olha,
pense assim, um filme de terror, pra não ter todos os ingredientes, assim, todos os ingredientes. Calote, Ausência de gestão. rompimento, nenhuma gestão fiscal, descumprimento de pacto federativo, privatização da receita. É uma loucura mesmo. Uma loucura o que aconteceu aqui. É fazer ela não estourar em 2027, é equacionar agora. Né? A gente levou uma proposta para o. É a primeira vez. Calote, na minha existência, eu só lembro de dois: o do Collor e o do Bolsonaro. Né? Mas o senhor falou que levou uma proposta para o... STF, por causa da ADIM, né? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB. Nós levamos uma proposta para fazer o pagamento. Resolver esse problema, porque vai ser uma bomba. O que o Brasil ganha adiando a explosão da bomba? Nada, né? Então, fala, bom, já que tem que resolver, resolve agora nesse primeiro ano, contabiliza, reconhece o problema e... Então, aí são opiniões, né? Tem opiniões. Tem a minha opinião pessoal, que não prevaleceu, né, no entendimento interno, nós estamos pagando, por exemplo, 30 bilhões de reais de dívida do Fundef. Estamos falando de dívida dos anos 90. Entendeu? Como é que você vai caracterizar isso como despesa primária? Mas era assim que era contabilizado. Mas quando você tem 100 bilhões de reais, você vai contabilizar. Na verdade, isso é uma dívida dos anos 90, dos anos. Entendeu? Isso é uma dívida de 30 anos para cá, né, que não foi paga. Então, na minha opinião, precatório é dívida. Né? Agora, a posição do Tesouro é que o principal deveria ser contabilizado como despesa primária. Essa opinião do Tesouro, que é a que foi levada pela AGU. Foi a que foi levada pela AGU. Se vai prevalecer ou não, eu não sei. Não, vai aprovar. Vai aprovar? Vai. O ano passado aconteceu a mesma coisa também, né? Como teve mudança de regime, né? O ano passado, também a LDO foi aprovada tarde, o orçamento foi aprovado tarde, teve que aprovar a PEC da transição para aprovar o orçamento, lembra? Também foi uma situação atípica. Eu penso que esse ano também vai ser um pouco... Vai dar tempo? Vai. Tudo esse ano ainda? Vai dar tempo. Não, olha, desde dezembro, né, Caixa e Banco do Brasil ficaram sob a alçada da Presidência da República, desde o começo. Os candidatos foram entrevistados, sabatinados pelo presidente Lula. Eu participava, mas ele próprio fez questão de escolher. É um assunto da Presidência da República. É um assunto que obviamente, que eu opino, mas assim, tem umas coisas assim, quando você vai assumir um cargo, sobretudo da importância da Fazenda, você faz determinados pleitos, né, para quem te convidou, que pode aceitar ou não, né, que é o presidente da República. E eu falei, olha, presidente, a minha equipe direta precisa ser gente assim, que eu escolha, porque conhece o meu estilo de trabalho, conhece o meu ritmo de trabalho, joga em equipe. Então, Marcos Pinto, faz 20 anos que eu conheço o Marcos. Comecei a trabalhar com o Marcos em 2003. O Barreirinhas, faz 22 anos que eu conheço. O Seron, faz 12 anos que eu conheço. Então, são pessoas... O API, faz 20 anos que eu conheço. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu falei, olha, a minha equipe interna, você veja no Banco Central o quanto o presidente tem sido generoso comigo, né? Eu que levo os nomes, eu que pondero, a escolha é dele, ele que indica. Mas ele tem me ouvido muito em relação a isso, né? Eu queria anunciar na presença das pessoas, por isso que eu não anunciei ainda. Já estão escolhidos, já está tudo em ordem. Mas eu queria poder fazer um anúncio na presença dos dois novos diretores. Por isso que, às vezes, as pessoas, por que você está adiando? Eu não estou adiando, pô. Estou sendo elegante com as pessoas só, né? Mas retomando isso, raciocínio. Então é isso. E então foi um acordo que foi feito com o presidente. Eu falei, olha, eu preciso de um cara da Receita meu. Eu preciso de um cara do Tesouro meu. Meu não significa meu amigo. Um cara que eu sei como trabalha, um cara que eu sei que vai entregar.
um cara que eu vou poder cobrar, é um cara que eu sei que vai entender a encomenda. Uma equipe muito coesa. A turma aqui é muito coesa. Eu trabalho assim, sempre trabalhei assim. No MEC, trabalhei assim. A Denise me acompanhou. Falei, ó, deixa eu... Você está pedindo uma lista de Papai Noel aqui? Que eu só entrego se eu tiver uma equipe Mas por que você está muito amarrada. Não, porque eu não... Estou dizendo isso porque no caso do Banco do Brasil e da Caixa, o presidente falou, eu gostaria de escolher as presidentes. Na época eram 2 mulheres. Ele queria que fossem 2 mulheres. Tal. Eu queria escolher, eu falei, não, estamos juntos, presidente, imagina. E aí conheci e tal. E agora também mudou, né? Hã? Mas agora mudou, né? Mulher, Agora por mudou. exemplo. Não, mas vai ter mulher em outro lugar, não tem problema. Ministro, outra coisa. O presidente valorizou muito a diversidade na montagem do seu ministério, vai continuar valorizando. Olha, a situação é muito diferente, porque se você for pensar, o Fernando Henrique, né, que estava pensando em pendurar chuteiras, eu sei porque eu sou amigo de amigos, a gente tem muitos amigos comuns. Pô, será que eu me recandidato ao Senado? Você sabe disso. Tinha uma grande dúvida. Ele próprio conta, né? Tinha dúvida sobre a conveniência de se lançar a reeleição para o Senado. Foi convidado para uma tarefa, em poucos meses, né, já tinha uma equipe que ele conhecia muito, né, Pércio, André, a turma toda, tinha uma equipe que ele conhecia muito, e veio para cá, o Plano Real estava, de alguma maneira, formatado. Eu cheguei a conhecer os rascunhos do plano pelo Pércio, lá na Faculdade de Economia da USP, antes do plano ser lançado. A gente nem sabia se aquilo ia virar alguma coisa. E aí ele, nem sei dizer quantos meses o Fernando Henrique passou aqui, mas deve ter dado o quê? 1 ano, talvez? Entendeu? Então foi assim, foi uma coisa muito atípica que aconteceu. Ele veio, lançou o real, dali a pouco ele era candidato, né, a presidente da República. Não é uma coisa que vai se repetir, entendeu? É uma coisa muito particular. O talento dele, né? Intelectual e político muito talentoso. Segundo, o Brasil tinha fracassado muito. Tinha tido um acúmulo de fracassos, mas é assim que se aprende, né? Às vezes você tem que testar. Já tinha tido Cruzado, Bresser, já tido Verão, todo mundo já tinha tido seu plano. E aí aquela geração de economistas que estavam debruçados sobre inflação inercial, Bresser, essa turma, chegaram tardiamente até, né, porque o Brasil foi dos últimos países a debelar a inflação, chegaram a uma equação que funcionou para o Brasil, que foi a criação do ORV, né, dentre outras coisas. Preocupa pelo seguinte, porque quando um candidato de qualquer país, né, hostiliza o seu país, né, se amanhã aparecer um candidato na Colômbia, na Venezuela, no Chile, né, agredindo o Brasil, né, eu vou me preocupar. Ainda mais no caso de um parceiro que é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. E um país, aliás, eu sou integracionista. Eu sou uma pessoa que acredita na integração sul-americana como solução, né? Não solução, porque não tem bala de prata, mas como parte da solução dos problemas é uma integração maior, produtiva, infraestrutura, econômica, de defesa dos interesses da região frente aos grandes blocos econômicos. Eu sou muito integracionista. Eu gosto muito da ideia de integrar. Com todas as dificuldades que nós teríamos, mas eu sou integracionista. Aí vem uma pessoa e fala o oposto, eu me preocupo. Né? Como cidadão brasileiro, como sul-americano, eu me preocupo. Então, eu disse nesse sentido. Né? Me perguntaram se eu tinha preocupações com o plano econômico do Milei, eu falei que sim. Não, mas o Brasil tem crédito de bilhões de dólares para receber das exportações. Aí o sujeito diz que não vai pagar.
Entendeu? Até Então, porque o empréstimo que então são coisas que preocupam. Né? o Brasil pode Não, é que houve uma confusão na imprensa do que eu estava negociando com o CAF, que era uma linha de crédito do CAF para as exportações brasileiras. Uma linha de crédito para a Argentina para garantir as exportações brasileiras. Isso não vingou. O que vingou foi um empréstimo ponte do CAF, aprovado por 20 países, para que uma parcela do empréstimo do FMI fosse paga, e se eu não estou enganado, esse pagamento já foi feito, inclusive.